Gálatas, capítulo de número 3. Essa porção, ela vai dos versos 6 até o 14, mas, por conta do nosso tempo, eu vou me ater à primeira parte, que seria a primeira parte de um sermão maior. Vou ficar só nessa primeira parte, que vai dos versos 6 até o 9, e eu vou ler então com os irmãos versos de 6 a 9. Vamos ler junto? Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo de número 3, verso 6. Os irmãos acharam? Diz assim, vamos ler junto a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo mais uma vez que haja luz do Santo Espírito sobre o texto, nosso coração, nossa mente, que o Senhor nos ilumine para a compreensão e a aplicação dessa palavra, seja Deus. Como eu disse, essa porção, se eu fosse pregar ela num sermão de uma duração que eu costumo usar, e que o Rafa gosta, de 50 minutos a 1 hora, né? Eu dividiria essa porção que eu vou expor para os irmãos hoje seria um dos pontos do meu sermão, né? Eu quero focar nesses 4 versos aqui com os irmãos, e na semana que vem a continuação então dessa pregação aqui. Quero primeiro fazer os irmãos lembrarem, na exposição anterior, Paulo havia levado os Gálatas a pensarem acerca da sua própria história de conversão, acerca da própria experiência que eles tiveram. Nós vimos que dos versos de 1 a 5 estão contidas aqui 5 perguntas que Paulo tem um objetivo muito claro através dessas perguntas para levar a igreja a pensar, né? A acusação central de Paulo, sendo feita através dessa carta para os Gálatas, é que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, portanto eles estavam se afastando do próprio Deus para seguir as instruções do que os judaizantes estavam infiltrando no meio da igreja. Os judaizantes, os principais inimigos da igreja naqueles dias, se introduziram na igreja como um título de falso apóstolo. Eles vinham como sendo enviados da parte dos apóstolos de Jerusalém, mas não eram representantes dos apóstolos coisa nenhuma. E eles estavam introduzindo na igreja a ideia de que para que os cristãos fossem aceitos por Deus, para que os cristãos fossem salvos, assim como os judeus naturalmente são salvos, por serem descendentes de Abraão, esses gentios deveriam ser aceitos na comunidade de Israel, para serem salvos. Então, para serem aceitos por Deus, eles tinham que se tornar judeu. Não apenas se tornar cristão, crente em Jesus Cristo. Era como se num ambiente como hoje, nós tivéssemos que primeiro nos tornar judeus, para depois, ou em paralelo a isso, crer em Cristo para sermos aceitos por Deus. É isso que aqueles homens estavam ensinando naqueles dias. E, detalhe, os Gálatas estavam caindo nessa história. Eles estavam se afastando do evangelho, da justificação pela fé que o apóstolo Paulo ensinou para eles, e estavam voltando a crer nas suas próprias obras, ou estavam agora defendendo, caindo na doutrina dos judaizantes, que eles deveriam primeiro se tornar judeu através do rito da circuncisão, guardar toda a lei de Moisés, para aí sim, somado a isso, crer em Jesus Cristo, para que Deus os aceitasse. Paulo vai fazê-los pensar na história de conversão deles mesmo. Por isso que é as 5 perguntas dos versos da porção anterior que a gente viu semana passada, aí dos versos de 1 a 5. Paulo quer lembrá-los que eles tiveram acesso ao tema central do Evangelho, que é a salvação dos homens, Jesus Cristo crucificado. O verso 1 vai mostrar isso aí. No verso 2, Paulo quer lembrá-los que eles receberam o Espírito Santo porque creram na mensagem do Evangelho.
E não porque praticaram as obras da lei. E por terem praticado as obras da lei, Deus os presenteou com o seu Espírito. Paulo está dizendo, não, vocês receberam o Evangelho, vocês receberam o Espírito da parte de Deus, porque vocês creram. Paulo também quer lembrá-los que o verdadeiro crescimento da vida cristã não vem com a observação da lei, mas o verdadeiro crescimento da vida cristã vem pela fé, que é brotada, que é gerada pelo Evangelho que eles ouviram. Paulo também quer lembrá-los de todo o sofrimento que eles passaram por crer em Cristo. Eles foram perseguidos tanto por outros gentios quanto por judeus, por defenderem a salvação pela justificação que se tem através do sacrifício de Cristo. A justificação pela fé. Por defenderem isso, por viverem, por praticarem isso na sua vida, eles sofreram muito. Paulo quer lembrá-los, e o seu sofrimento foi em vão? Vocês sofreram tanto para chegar aqui agora e retroceder, querendo viver para Deus, querendo agradar a Deus através da prática da observação da lei, ao invés de crer em Cristo? Vocês fazerem isso é um retrocesso, não um progresso. E por fim, Paulo quer lembrá-los de que é o Deus soberano, Criador, o autor da salvação pela fé. É Deus o autor, aquele que concedeu o Espírito Santo para eles. O Evangelho surge no coração de Deus. Esses 5 versículos anteriores, Paulo usa para levá-los a essa reflexão. Agora, no texto que nós vamos ver nesses versos 6 até 9, até o verso 14, Paulo vai nos mostrar aqui quais são os resultados que se alcançam, o que se alcança vivendo por meio da fé, e o que se alcança vivendo por meio da prática da lei, observando a prática da lei. Paulo vai citar aqui o maior exemplo, ou em termos de importância para os judeus, que é registrado no Antigo Testamento. O exemplo de Abraão. E com essa porção aqui, eu quero meditar naquilo que eu entendo ser o que Paulo quer levar aqueles homens a pensarem. De um lado, a maldição que é resultante de se tentar viver pela lei e não conseguir. E de outro lado, a libertação ou a verdadeira liberdade que é resultante de se viver pela fé em Jesus Cristo. Então essa é a temática central do nosso pensamento hoje aqui. De um lado, a maldição que vem na tentativa de se viver pela lei. E isso vai ser mais explicado na semana que vem, se Deus assim quiser. De outro lado, a liberdade que vem por se viver pela fé em Jesus Cristo. Então vamos lá, quero olhar esse exemplo que Paulo vai trazer para nós aqui, que é o maior exemplo que Israel tem no Antigo Testamento de aliança com Deus. Paulo traz aqui para a sua argumentação o exemplo das Escrituras do Antigo Testamento. É isso que ele quer fazer. Os judeus pautam a sua fé, pautam a sua prática de vida com Deus com as Escrituras do Antigo Testamento. Então o que Paulo quer mostrar para os Gálatas e de quebra para os judaizantes é o seguinte: olha, a doutrina da justificação pela fé está enraizada no Antigo Testamento. E eu vou mostrar para vocês um exemplo. O maior exemplo de homem de Deus que vocês têm, o pai de vocês, Abraão, é exemplo de que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Esse é o nosso primeiro ponto aqui, então. É isso que Paulo vai usar, é por isso que Paulo vai usar Abraão como exemplo. Isso aqui deveria, ao usar o maior exemplo do Antigo Testamento, na pessoa de Abraão, essas falas de Paulo deveria colocar tanto judeus quanto gentios de orelha em pé e atentos para aquilo que ele vai ensinar. O patriarca, aquele que Deus escolheu para começar o seu povo, aquele homem que Deus escolheu para fazer uma aliança com ele, aliança essa que não teria fim, uma aliança perpétua. Esse homem é o maior exemplo de que a justificação é pela fé. Então vocês estão fazendo errado. É isso que Paulo quer mostrar para eles. Crer na prática da circuncisão e das outras leis cerimoniais para serem aceitos por Deus é fazer a coisa do jeito errado. Quero tirar 3 lições que é possível através desse exemplo de Abraão aqui. E a primeira dela é mostrar que Abraão deveria ser, para os judeus, o maior exemplo de que o homem não é justificado diante de Deus por obras da lei, mas pela fé. Olha aí mais uma vez o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça.
Os judeus se orgulhavam do simples fato de serem descendentes físicos, ou descendentes da linhagem física de Abraão. Era um orgulho para o judeu. Nós temos o sangue de Abraão correndo nas nossas veias, isso aqui nos garante diante de Deus. Pelo fato de sermos da descendência de Abraão e de termos o seu sangue nas nossas veias, isso nos garante como homens que são aceitos diante da presença de Deus. Nos garante como homens que são agradáveis aos olhos do Deus de Israel, porque nós somos descendência de Abraão. Então isso aqui era orgulho para o judeu. Eles acreditavam que isso, ou seja, ser descendente de Abraão, mais a observância da lei de Moisés, era suficiente para que eles fossem aceitos diante de Deus. Basta. A circuncisão é o que você precisa para ser redimido. Existiam rabinos que ensinavam que Abraão, olha só, isso aqui é um ensino, né, de cultura judaica, não pertencente ao cânon, à Bíblia, mas que Abraão ficava na porta do inferno para não permitir que nenhum circunciso entrasse lá. Não, porque são meus descendentes. Então, vocês são aceitos por Deus. Havia ensino rabínico de Israel que apresentava esse tipo de crença. Por quê? Basta ser descendente de Abraão. Eles se orgulhavam disso daí. E Paulo está dizendo para nós aqui o seguinte, ele está dizendo para os Gálatas o seguinte: vocês estão fazendo as coisas erradas. Veja como de fato Abraão foi considerado justo diante de Deus. E no verso 6 ele vai dizer, ele creu em Deus. Paulo está citando aqui, literalmente, Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz justamente essas palavras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Paulo está chamando eles a atenção, olha, vocês se orgulham do exemplo de Abraão, vocês se orgulham por serem descendentes de Abraão, agora venham ver como que Abraão foi aceito diante de Deus. Abraão creu em Deus, por isso ele foi aceito, por isso ele foi considerado justo diante de Deus. Alguns comentaristas, eles dizem que a fé de Abraão em si mesma era uma forma de justiça que Deus se agradava. A fé de Abraão era uma forma de justiça. O que vai implicar dizer isso aqui? A própria fé se tornava uma obra capaz de agradar a Deus para conquistar o favor da salvação. Muitos comentaristas entendem a fé dessa forma. Olha, a fé de Abraão é uma obra que ele entregou para Deus para ser aceito. A fé do crente é uma obra que ele realiza para ser salvo. Era aquilo que eles ensinavam aqui. Esses comentaristas então vão dizer o seguinte: a fé de Abraão é uma obra realizada por ele que resultou na sua salvação, na sua aceitação diante de Deus. Mas perceba, Paulo não concorda com isso aqui. Paulo não concorda com isso em todos os seus escritos, em toda a sua teologia. Em Efésios capítulo 2, verso 8, o que Paulo diz lá? Você vai lembrar. Paulo vai dizer, versos 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse é o pensamento claro do apóstolo Paulo. Até a fé que você tem e deposita em Deus para ser salvo, é um presente que vem dele. Por isso que no verso 6 aqui, Paulo não está dizendo que a fé era a justiça de Abraão. Percebe? Preste atenção nas palavras aí. Paulo está dizendo que isso lhe foi imputado para a justiça. Está acompanhando comigo? Verso 6, Paulo está dizendo que essa fé, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. O verbo imputar aqui significa contar, considerar como. Significa dizer que é Deus quem passa a considerar Abraão como justo, e não Abraão que é justo em si mesmo. Ele passa a ser considerado por Deus como alguém justo, não por ser, mas por causa da consideração de Deus. Ou seja, por Abraão usar a fé que o próprio Deus deu para ele, passou a ser considerado justo por Deus. Ou seja, a justiça de Abraão procede de Deus e não dele, e não do próprio Abraão. É isso que Paulo quer deixar muito claro. Olha, vocês têm Abraão como grande exemplo de vocês, mas entendam,
ele foi considerado justo por Deus, não por algo que ele tenha feito, mas por aquilo que o próprio Deus fez para ele. O comentarista Douglas Moo, comentando isso aqui, vai dizer o seguinte: se compararmos outros versículos em que a mesma construção gramatical é utilizada em Gênesis 15, ou seja, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, chegamos à conclusão de que a fé de Abraão como justiça significa atribuir-lhe uma justiça que não lhe é inerente. O que ele quer dizer com isso? Dizer que Abraão creu e isso lhe foi atribuído como justiça é dizer que foi dada de presente para ele uma justiça que ele não tinha. Foi dado de presente para você uma justiça que você jamais seria capaz de construir com as suas mãos. É isso. O Tim Keller, também comentando, vai dizer: quando Deus atribui justiça, confere o status legal a alguém. Existem duas formas de Deus olhar para nós. Deus pode fazer isso olhando para nós mesmos, ou Deus pode fazer isso olhando para Cristo. Existem duas maneiras de Deus olhar para nós. Uma é olhar para nós e considerar nós mesmos, o nosso estilo de vida, as nossas imperfeições, nossos pecados. E uma outra forma de Deus olhar para nós é a partir dos méritos de Cristo. E é por causa disso que somos aceitos. Cristo, meu irmão, Cristo, minha irmã, são as lentes através das quais Deus te vê santo, Deus te vê justo, Deus te vê aceitável e agradável a Ele. É como se Deus tirar as lentes de Cristo e olhar para mim e para você, estamos perdidos. Dizer que Cristo é o nosso mediador, é dizer que através dele, Deus te aceita, te enxerga como sendo justo. Esse foi o nosso primeiro ponto aqui. Os judeus se gabavam por serem descendentes de Abraão. Então Paulo está mostrando que esse patriarca, que eles tanto amavam, o maior exemplo que os judeus tinham no Antigo Testamento, o homem que Deus usou, que Deus começou um povo através dele, foi alguém justificado diante de Deus, considerado justo, aceito diante de Deus, não por algo que Abraão fez, mas pelo fato de Deus ter dado a ele de presente essa condição de justificado. Deus deu a fé que ele precisava para se agarrar a Deus, e isso lhe foi considerado como sendo justiça. Meu segundo ponto aqui é, então, se Abraão serve de exemplo para os judeus, e na verdade os judeus estavam entendendo Abraão da forma errada, Abraão serviria de exemplo também para gentios. O exemplo de Abraão deveria ser para os gentios uma verdade esclarecedora. Esse é o meu segundo ponto aqui. Então, primeiro, Abraão é o maior exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não por obras da lei. Segundo, o exemplo de Abraão devia ser para os gentios uma verdade esclarecedora. Olha o verso 7 aí. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ser da fé, meu irmão, significa viver controlado, viver caracterizado pela fé. É dirigir a vida a partir da fé. Que fé? Não é um pensamento positivo como que é muito comum. As pessoas confundirem fé com isso. Fé não é aquela expectativa de que as coisas dê certo. O que Paulo está dizendo aqui, que os da fé é que são filhos de Abraão, portanto filhos de Deus, não é ter aquele pensamento de que as coisas vão dar certo. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus que nós vamos passar por isso aí. Isso é um pensamento interessante e necessário para o conforto da nossa alma, mas não é esse tipo de fé que Paulo está dizendo aqui. Não, tenha fé que você vai conseguir os teus objetivos. Tenha fé. Vá, usa essa fé que você tem e conquiste os seus alvos. Não. Essa fé que Paulo está ensinando aqui, essa fé que é a fé que salva, é uma confiança plena em algo que você não fez. É uma confiança plena em algo que
Cristo fez. E é uma confiança de que isso é em seu favor. Ser da fé aqui, então, significa ser controlado por essa fé, viver de acordo com ela. É depositar mais confiança na graça de Deus na pessoa de Cristo do que na nossa inocência. Viver pela fé, cultuar a Deus pela fé, é viver, é considerar, é confiar mais na graça dele do que na sua inocência para estar aqui diante de Deus adorando ele nessa noite. É confiar que ele é mais bom do que você é capaz de ser fiel. Isso é viver pela fé. A fé que Paulo está ensinando aqui. Ser filho de Abraão, então, é ser herdeiro da mesma promessa espiritual que foi feita para Abraão. É confiar que aquele que prometeu para Abraão é capaz de cumprir, portanto, nós nos apegamos a essa promessa. Em Gênesis capítulo 17, no verso 7, o próprio Deus disse o seguinte, presta atenção: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus falando com Abraão. Olha só, o exemplo de Abraão está em cena aqui. Para os judeus, Abraão é exemplo, e é usado por Paulo como exemplo de alguém que foi salvo porque creu e não porque fez. Certo? Mais uma vez está em voga aqui. O que interessa não é o que fazemos para Deus, para ser salvos, mas é o que Deus fez para nós. Então Abraão é um exemplo disso. Segundo, ele é exemplo para os gentios porque veja a aliança, veja a promessa que Deus faz com ele, faz para ele. Gênesis 17, verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. O ponto de partida aqui é Deus dizendo que é ele que estabelece a aliança. Percebe isso, irmãos? O Deus que criou tudo do nada. O Deus que mantém a criação perfeita da forma que ele mantém aqui. O Deus que já estabeleceu o rumo da história. O Deus que está, de acordo com Apocalipse capítulo 4, no trono do universo, governando toda a realidade. O Deus que está governando todo o universo. O Deus do trono, o Deus de cujo trono sai os decretos da realidade. O que significa isso? Dizer que ele tem o livro na mão é dizer que a história do mundo é escrita por ele. O futuro é resultado do decreto que emana do trono de Deus. Esse Deus que é soberano está dizendo para Abraão o seguinte: olha, eu vou estabelecer a minha aliança entre nós. Não é algo que nós vamos fazer, não é um trabalho a quatro mãos. Esse estabelecimento e essa aliança só vai ficar de pé, por isso que ele vai dizer que ela é perpétua, porque Deus é o sustentador da aliança. Não depende da minha força, não depende da sua força. Diz, que aliança que é essa? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança que Deus faz com Abraão é destinada não somente a ele, mas a todos os seus filhos. Que aliança que é essa? Perpétua. Quanto tempo leva para acabar aquilo que é perpétuo? Ou quanto tempo dura o que é perpétuo? Deus está dizendo, olha, a aliança que eu mantenho com os homens não tem prazo de validade, porque ela é mantida por mim, ela é perpétua, ela não acaba. E o que era o conteúdo dessa aliança? Qual que é o resultado? Deus vai dizer para Abraão: para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus estabelece isso. Olha, eu serei o teu Deus, Abraão. E detalhe, eu vou ser o Deus de todos os seus filhos, e vocês serão meus, porque isso vai depender de mim. Vocês serão meus, e vocês se renderão a mim. Eu serei o teu Deus, vocês serão o meu povo, porque eu sou fiel ao meu nome, e estabeleci contigo uma aliança, e ela vai durar para sempre. Essa aliança que dura para sempre, que foi feita para Abraão, alcança a mim e a você, querido. Por quê? É justamente o que Paulo está dizendo no verso 7 aqui. Sabei que os da fé são filhos de Abraão. O judeu era todo animado, os judaizantes que estavam entrando ali nas igrejas da Galácia estavam todos animadinhos, dizendo, olha, para ser salvo você tem que se tornar judeu, você tem que se tornar filho de Abraão, passe pela circuncisão. Paulo vem dizer aqui, olha, sim, tem que se tornar filho de Abraão, mas ninguém se torna filho de Abraão guardando a lei.
É necessário se tornar filho de Abraão, mas os filhos de Abraão verdadeiros são os que creem na mesma promessa que Abraão creu. E isso aqui é esclarecedor para os gentios. Os gentios estão diante dessa notícia. Mais uma vez, Paulo dizendo para ele: vocês não precisam passar por rituais religiosos para serem aceitos por Deus. Vocês precisam crer na mesma promessa que Abraão creu. E aquela aliança que foi feita com Abraão alcança você também. Deus é o autor dessa promessa. Por isso que ela fica de pé. Essa promessa de pertencimento, de sermos o seu povo escolhido e de Ele ser o nosso Deus para sempre. Ele é autor, mantenedor dessa aliança. Todos os que foram eleitos para serem filhos de Deus serão para sempre seus filhos. Esse é o conteúdo da aliança. Não deixarão, não perderão esse status de filho de Deus, porque é Ele que é fiel para manter essa aliança. Estes são os filhos espirituais de Abraão. Ou seja, ser filho espiritual de Abraão é ser filho de Deus. E o Evangelho de João vai lançar luz sobre isso aqui. Deixa que eu leio para você, mas em um debate entre Jesus e os religiosos judeus, Jesus lança mais luz sobre esse significado aqui. Ser filho espiritual de Abraão é ser filho de Deus. Eu já li esse texto na liturgia, mas eu vou ler de novo. João capítulo 8, verso 31, a Bíblia diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Pronto, há uma união inseparável entre e permanecer na palavra de Cristo, ser discípulo de Cristo e ser liberto. Então, Jesus está dizendo para os religiosos judeus: para você ser liberto, para você ser verdadeiramente liberto, você precisa ser meu discípulo. E para ser meu discípulo, ligado a mim, você precisa permanecer nas minhas palavras. No verso 33, olha como que eles responderam para Jesus. Responderam: somos descendência de Abraão. Todo cheio, todo orgulhosos. Somos descendência de... Olha aqui, ó. Sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É desse tipo de liberdade que Jesus está tratando aqui. Jesus está tratando de dois tipos de homens aqui: um escravo e o liberto. O escravo é aquele que continua na sua condição natural, separado de Deus e mortos em seus pecados, e o liberto é aquele que nasceu de novo, foi resgatado do império das trevas, agora está em íntima relação com Deus, através do Filho de Deus, permanecendo em sua palavra. Esses dois tipos de homens são separados por Jesus aqui. E no verso 35, Jesus vai dizer o seguinte: bom, já que eles trouxeram Abraão para a discussão, vamos usar o exemplo de Abraão. É daqui que Paulo tira a ideia de usar Abraão como exemplo também. Os judeus vão dizer o seguinte para Jesus: rapaz, ficar ligado em você para ser liberto, nós somos ligados a Abraão por uma descendência física direta. Nós não precisamos de você para ser libertos. Nós não precisamos de Jesus para sermos aceitos por Deus. Temos um outro caminho, a linhagem direta de Abraão. Bom, já que eles trazem Abraão para a discussão, Jesus vai usar o exemplo de Abraão também. E em João 8,35, Jesus vai dizer o seguinte: o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O que será que ele quer dizer aqui? Olha só, Abraão teve 2 filhos. Um filho que foi o jeitinho, eu ia falar jeitinho brasileiro, não, mas foi o jeitinho daqueles dias, né? Abraão teve o filho Ismael com a escrava, portanto ele teve esse filho escravo. E Abraão teve um outro filho, o da promessa. Esse sim é o resultado da promessa de Deus, Isaque. O que Jesus está dizendo aqui? O escravo não fica para sempre na casa. O que aconteceu com Ismael? Teve uma hora que foi embora. Não permaneceu na aliança com Abraão. Não permaneceu na casa de Abraão. Ao contrário do filho da promessa. O filho, sim,
permaneceu para sempre. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, só existe uma forma de vocês deixarem de ser escravos. Só existe uma forma de vocês deixarem de estar na condição natural de vocês e se tornarem de fato filhos de Deus. A única forma de vocês se tornarem livres de verdade é se tornando filhos. Porque o escravo, que é o que vocês são agora, não ficam para sempre na casa. O filho sim. Portanto, a única forma de vocês experimentarem verdadeira liberdade é serem o que Abraão foi. Abraão foi filho de Deus. Então, só assim. Mas espera aí, nós somos descendentes direto de Abraão. Nós não somos filhos de Deus? Jesus vai dizer, primeiro tem que se tornar filho de Abraão para ser livre de verdade. Ou seja, primeiro tem que se tornar filho de Deus para ser livre de verdade. Por isso que no verso 36, Jesus emenda a seguinte fala: se, portanto... O que ele vem dizendo no verso 35? O escravo não fica na casa, o filho sim. Então tem que se tornar filho. Verso 36. Se, portanto, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois é, somente passando pela filiação, somente passando pela adoção que Deus faz através de Cristo, é que os homens podem de fato se tornarem filhos de Deus, descendentes da mesma promessa que Abraão teve. A única forma de se tornar verdadeiramente livres era se tornando filhos da promessa, como Isaac, filho espiritual de Abraão, entrando em aliança com Deus. E isso só é possível se eles se apegassem a Cristo. Por isso que João capítulo 1, verso 11, o mesmo texto que eu li na liturgia, diz assim: veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus está dizendo para os judeus: não se gabem de serem descendentes de Abraão. A descendência humana de vocês de Abraão, o fato de vocês terem o sangue de Abraão correndo na veia de vocês, não é suficiente para justificá-los diante de Deus. Porque quando Deus diz que a descendência de Abraão seria alvo dessa aliança perpétua, Deus estava se referindo a uma aliança, a uma descendência espiritual e não física. Portanto, os que creem são verdadeiramente filhos de Abraão, porque se tornam filhos de Deus. Por isso que ele está dizendo logo no capítulo inicial do Evangelho de João: todos os que creem em Cristo têm o poder de se tornarem filhos de Deus. O exemplo de Abraão é encorajador para todos os filhos de Deus, porque é uma prova de que Deus aceita pecadores por causa da fé em Jesus Cristo. Pois o exemplo de Abraão nos mostra que a salvação sempre foi pela fé e nunca pela prática da lei. E isso aqui me leva para o meu último ponto, terceiro e derradeiro. O exemplo de Abraão, então, é uma evidência de que a salvação sempre foi pela fé e nunca pela prática das obras da lei. Olha o verso 8, Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Perceba a ênfase que Paulo dá na característica que Abraão tem. O crente Abraão foi justificado diante de Deus. Qual que é a característica de Abraão? Ele é crente. Ele é alvo dessa promessa porque creu. A bênção do crente Abraão aqui é a mesma que estava destinada por Deus desde antes da fundação do mundo para os gentios. Por isso que o exemplo de Abraão deveria ser algo esclarecedor para os gentios, para os gálatas, para nós. A mesma bênção que Deus havia feito para Abraão, a mesma promessa que Deus havia feito para Abraão, qual é? Você será meu e eu serei seu para sempre. A duração dessa promessa não tem prazo de validade. Nós estaremos em aliança perpétua. Essa mesma promessa feita para Abraão te alcança quando você crê da mesma forma que Abraão acreditou. Veja só,
Jesus Cristo sempre foi o único caminho para chegar-se até essa promessa. Sempre. Ele é o Messias, em que o crente do Antigo Testamento depositou confiança. Ele é o Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo e em quem nós depositamos confiança, assim como os crentes do Novo Testamento depositaram confiança. O exemplo de Abraão, trazido aqui por Paulo, é uma evidência de que a salvação, que a aceitação de Deus, que a nossa aceitação diante de Deus, que a nossa justificação sempre foi por causa da fé. Porque é muito comum algumas igrejas ensinarem que no tempo do Antigo Testamento era o tempo da lei. É mais fácil viver hoje. Queria ver você ser crente no Antigo Testamento, porque lá o tempo era da lei. Agora não, agora é da graça. Quem já ouviu isso? Não. O relacionamento de Deus com os homens sempre foi gracioso. Sempre foi pela graça. Sempre foi de um favor imerecido. O caminho sempre foi um para sermos aceitos. Nunca as obras da lei. Sempre através do Cordeiro. Por isso que em João 14, verso 6, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele sempre foi o único caminho. Em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro pregando, o mesmo Pedro que está ouvindo isso aqui de Jesus, o mesmo Pedro que está ali junto com os discípulos, no capítulo 14 de João, ouvindo Jesus dizer que o cristianismo é sim exclusivista quanto à aceitação dos homens diante de Deus. Ninguém é aceito diante de Deus sem Cristo. Lembra? Eu disse que na semana passada que Cristo é uma espécie de guarda-chuva capaz de suportar a ira de Deus. Estar fora de Cristo é ser alvo direto dessa ira santa e justa. Disse nessa noite que Cristo é uma espécie de óculos que Deus olha para ver você. E Deus, tendo as lentes de Cristo nos olhos, te vê santo, justificado, perdoado, agora alvo de um amor incondicional. Sem o guarda-chuva, você paga, você recebe a ira. Sem os óculos que é Cristo, Deus olha para mim e para você e Ele nos vê como nós realmente somos. Rebeldes pecadores que lutam continuamente para fazer aquilo que não o agrada. É isso que Deus vê. Pedro, testemunhando a pregação, o ensino de Cristo, de que Ele é o único caminho, em Atos capítulo 4, verso 12, lá no seu testemunho vai dizer o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há qualquer possibilidade. Se alguém disser para mim, disser para você o seguinte: vocês cristãos são exclusivistas, vocês dizem que somente no caminho que vocês trilham é que há redenção para os homens, isso não é exclusivismo? Sim. Se ser seguidor de Cristo e crer no que Cristo ensinou é ser exclusivista, nós somos. Porque Jesus nunca se colocou como uma dentre as outras opções que nós temos. Jesus sempre deixou claro que Ele é a única opção que você tem. Irmãos, Jesus nunca foi plano B de Deus. Vamos tentar com Abraão. Deus não escalou o time da humanidade dessa forma. Vamos tentar com Abraão titular. Se não der certo, a gente põe um reserva, que é Cristo. Abraão caiu, vai lá, Jesus, substitui. Não. Jesus não é uma espécie de talismã que você coloca ao 45 do segundo tempo para mudar o jogo. Jesus sempre foi o único plano. Nunca foi plano B. E por quê? Apocalipse capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que há um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A palavra desde aqui, no grego, é uma preposição que dá a ideia de separação. A gente poderia traduzir assim: separado da fundação do mundo, o cordeiro foi morto. Algumas traduções mais atuais, tipo a NVT, por exemplo, vai dizer: olha, antes da criação do próprio mundo, o cordeiro foi morto. O
que a Bíblia está dizendo aqui? Antes mesmo de Deus criar todas as coisas, já havia se estabelecido, decretado, que os homens cairiam e seriam aceitos por Deus, porque o Cordeiro foi providenciado, para que através do sangue desse Cordeiro você alcançasse perdão, você e eu fôssemos justificados. Jesus nunca foi um plano B, mas o único plano, porque através desse plano Deus receberia mais glória, foi assim que Ele quis que fosse. O exemplo de Abraão, usado por Paulo para exortar os Gálatas, é uma evidência de que sempre esse foi o plano de Deus. O exemplo de Abraão é essa evidência. A salvação dos homens foi planejada pelo Criador desde sempre para ser um presente concedido para todos aqueles que confiassem na mesma promessa que Abraão confiou. Promessa do Messias, que confiasse nos méritos conquistados pelo Cordeiro, o Redentor dos homens, que viveu, morreu, ressuscitou e agora está no trono de Deus, governando a realidade, toda a realidade criada. Finalizo com vocês. Os crentes do Antigo Testamento eram salvos olhando para o futuro e crendo que o Messias prometido viria. Os crentes do Novo Testamento, e nós também, somos salvos quando olhamos para o passado e cremos que o Cristo veio, viveu, morreu e ressuscitou em nosso favor. E com expectativa nós ansiamos pelo futuro, sabendo que Ele prometeu voltar e resgatar e levar para si cada um desses que foram alvos daquela promessa estabelecida, de pertencerem a Ele para todo sempre. Nós somos salvos porque olhamos para trás e cremos. Irmãos, a implicação, e eu quero ser bem breve, por conta do tempo, consegui encaixar ali mais ou menos. Louvado seja Deus. As implicações práticas dessa verdade aqui, eu quero citar só apenas duas, são inúmeras, mas quero ser breve com os irmãos. Isso não nos leva a uma outra posição a não ser uma vida de louvor e adoração. Apatia espiritual, meus irmãos, apatia espiritual, minhas irmãs, é algo inconcebível para aquele que entendeu o que é justificação pela fé. O que é a apatia espiritual? Tanto faz. Adorar ou não adorar a Deus é algo que tanto faz no seu coração. O indivíduo que tanto faz para a adoração, que é apático com a ideia de se louvar e de adorar o Criador, é porque não entendeu o que significa justificação pela fé. O indivíduo que não se importa com a adoração, o indivíduo que não se movimenta em louvor, é porque não entendeu ainda que ele merecia condenação e recebeu de graça por causa de Cristo, por causa do Cordeiro, redenção. Não se importar com o louvor a Deus, com ações de graças a Deus, é evidência de que não entendeu ainda de que há uma aliança que é sustentada pela mão do Criador e que diz: vocês serão meus e eu serei o Deus de vocês para sempre. Ser apático no louvor e adoração, irmãos, é revelar que não entendeu nada, o que significa segurança da salvação, o que significa dizer que Deus nunca vai te deixar pelo caminho. O que significa dizer que quando Deus olha para você, ao invés de Ele olhar e enxergar suas falhas, seus erros e a sua imperfeição de obediência, ao olhar para você, Ele vê sangue derramado em seu favor. Enquanto nós não entendemos isso, a adoração vai ser algo que passa muito longe da nossa compreensão. Louvor, ser grato a Deus, levantar amanhã e adorar a Deus, apesar do desastre estabelecido, do caos estabelecido na nossa sociedade, é toque de recolher, é fica em casa, é você não tem liberdade de ir e vir, é um vírus que, apesar de ser tão pequeno, te mostra que o quanto você também é pequeno, e é você, apesar de toda essa desgraça estabelecida, é você olhar para o céu e dizer: obrigado, Senhor, porque eu não fui destinado para a ira. A apatia espiritual não combina com quem entendeu essa mensagem.
Agora acho que você entendeu por que a gente está pregando em Gálatas e repetindo semana após semana que o crente é justificado pela fé. Entenda isso. E a segunda implicação, além de uma vida de louvor e adoração, é uma vida de serviço dedicado. Não há outra resposta mais coerente para darmos a Deus a não ser uma vida dedicada em servi-lo. Não dá. Eu não sei se você consegue pensar em alguma coisa mais coerente que isso. Existe outra coerência maior do que dizer que você deve viver para Deus, quando você entende que você não merecia tudo aquilo que Ele já te deu, quando nós pregamos que estamos garantidos porque Deus está nos mantendo, quando nós entendemos que você não vai ficar pelo caminho, nós não vamos ficar pelo caminho, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, para levar a cabo, Ele é fiel para honrar a aliança que Ele faz com o seu povo. Não há outra resposta mais coerente a não ser servi-lo com o coração grato, com ações de graças, com alegria, com louvor e adoração, com toda a nossa vida. Não há resposta mais coerente quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Deus dizer o seguinte: olha, eu mantenho vocês, não por causa de vocês, mas por amor ao meu nome, por amor à glória do meu nome, pela santidade do meu nome, eu não vou deixar nenhum de vocês pelo caminho, não porque vocês são bons o bastante para isso, mas porque eu sou bom o bastante para isso. Nenhum de vocês vai ficar. Quando a gente olha para essa verdade, não há uma resposta mais coerente a não ser dizer: Senhor, eu vou te servir com o que eu posso fazer. Eu vou devolver para ti cada habilidade, cada talento, cada dom que o Senhor concedeu, porque vem de ti. Então eu vou devolver para ti através do serviço. E a expectativa que eu tenho com essa mensagem é que a gente pense nesses dois pontos. Primeiro, não deve faltar louvor e adoração na tua vida e na minha vida. Porque apesar de experimentar desastres momentâneos na terra, nós jamais provaremos o desastre, a desgraça do inferno, porque Ele é fiel para nos manter longe do inferno. E isso é motivo de louvor e adoração. E segundo, não deve faltar desejo de servir a Deus com aquilo que você sabe fazer. É uma resposta coerente a todos aqueles, ou uma resposta coerente a ser dada por todos aqueles que foram alvos de tão imerecido favor e de tão grande amor. Amém, irmãos? Quero te convidar a baixar a tua cabeça.